Boa noite. E o artigo escolhido para falar sobre a espectrometria de emissão atômica por microondas, o MIP, foi a determinação de metais em peixes em camarão rosa do estuário de Lagoa dos Patos, por MIP-OS. Esse estudo ele foi desenvolvido por Sandy Araújo, Silva Daísa, Josiana, Janaína Garcia, Anderson e Mariana. E basicamente o trabalho deles vem com a técnica da espectrometria da emissão óptica com plasma induzido por microondas. Ele foi empregado para determinar as concentrações de alumínio, cádmio, cobre, mercúrio, magnésio, antimônio e zinco em amostras de peixe, como bagre, tainha, taíra, pintado e corvina. E também foram utilizados a determinação das concentrações de alumínio, bário, cálcio, cádmio, cromo, cobre, ferro, magnésio, níquel, chumbo e titânio em amostra de camarão rosa. E esse estudo ele está alinhado ao consumo do peixe, pois esse alimento ele é considerado fundamental para uma dieta equilibrada, né? E ele é um alimento que, dentre os benefícios associados ao seu consumo, destaca-se, né, a redução do risco de doenças cardiovasculares e o auxílio no desenvolvimento neurológico em crianças, por conta da fonte de proteínas, vitaminas, minerais e ácidos graxos essenciais, que no caso seria o ômega 3, né? Dados científicos indicam que os peixes são potencialmente as principais fontes da exposição humana a vários poluentes ambientais, como os metais tóxicos. Então, através do consumo do peixe, podemos estar consumindo tanto os metais não essenciais e os metais essenciais. E uma das características dos metais é a falta de biodegradabilidade, ou seja, quando inseridos no ambiente aquático, são redistribuídos em toda a coluna de água, sendo depositados ou acumulados em sedimentos e consumidos pela biópsia. Logo, os peixes eles são também considerados bons indicadores de poluição aquática. No caso, a gente pode estar observando que os metais essenciais, como cálcio, cobre, ferro, magnésio, sódio e zinco, eles desempenham funções importantes no metabolismo dos seres vivos. Já outros, diversamente diferentes, que no caso seriam os metais não essenciais, eles podem estar causando danos ao metabolismo, que no caso seriam os metais de alumínio, cádmio, mercúrio, chumbo e etc. E essa intoxicação dos peixes pelos metais não essenciais são causadas pela ocupação urbana desordenada e os fortes impactos ambientais atrelados ao desenvolvimento de atividades humanas e industriais, né, desenvolvidas às margens do estuário. Então, que acaba se constituindo em uma ameaça para esse ambiente. Então, basicamente, o objetivo desse trabalho foi aplicar a técnica de espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por microondas, usando diferentes modos de introdução de amostra no plasma para determinar as concentrações dos metais essenciais e dos metais não essenciais em camarões, em amostra de camarão rosa e nos peixes. E para determinar as concentrações dos metais essenciais e não essenciais, foi utilizado um espectrômetro de emissão óptica com plasma induzido por microondas, do modelo 4200. Para a introdução de amostras do MIP-OS, foram utilizados dois sistemas, um deles composto por câmara de nebulização ciclônica, tipo duplo passo, nebulização convencional, que seria, né? E o sistema multimode de introdução de amostra MIS, que opera de modo simultâneo a nebulização convencional e a geração química de vapor, conforme é apresentado na figura 1.
O nebulizador de ambos os sistemas foi tipo ONNEB inerte, né? Onde o gás utilizado para a manutenção do plasma foi o nitrogênio, obtido do ar atmosférico a partir de um gerador de nitrogênio de Agile Technologies, modelo 4107, né? A vazão de introdução de amostra foi de 2 ml, né? Correção de sinal de fundo automático, frequência de magnetron de 2450, com a potência aplicada de 1 kW, tempo de leitura de 5 segundos. Para o preparo das amostras de peixes de camarão, utilizou-se um bloco digestor, né, convencional no modelo MA 4025, né, aos tubos de digestão. Eles foram aclopados os sistemas de refluxo, né, que seria o dedo frio, com um encaixe de Teflon que apresenta uma ranhura lateral para o alívio da pressão. Então, ou seja, com essa ranhura a pressão ela vai conseguir se sair da melhor maneira possível. Então, o sistema citado tem circulação, né, interna de água com temperatura controlada de 15 graus Celsius, através de um banho termotizado no modelo MA083. E os reagentes utilizados, eles foram todos, né, de grau analito, né, para o preparo das soluções. Utilizou-se a água deionizada, que é uma água pura, né, obtida a partir de um sistema de destilação de vidro modelo MA078/5 e posteriormente diluída em um desionizador modelo CS1800, né? Os ácidos utilizados foram o ácido nítrico, o ácido clorídrico, né? E ambos foram bidestilados em um destilador de quartzo, né, no modelo MA075. E também foi utilizado o peróxido de hidrogênio, né? E a solução redutora foi preparada a partir do borohidrato de sódio e estabilizada com hidróxido de sódio. As soluções padrões foram preparadas a partir da solução padrão multi-elementar, né? Em cada analito, com exceção do mercúrio, que foi utilizada uma solução estoque monoelementar, contendo 1000 miligramas. A exatidão ela foi avaliada usando materiais de referência de certificados. E as amostras dos peixes incluem diferentes espécies como bagre, taína, pintado, traíra e corvina, foram adquiridos do mercado local, né, de pétalas. Cerca de 3 a 4 peixes de cada espécie. As amostras de camarão rosa foram adquiridas em diferentes locais na colônia de pescadores Z3 em Pelotas, né? E as amostras de peixe foram adquiridas in natura, na forma de filés, ou seja, eles foram tratados e estavam limpos. Já os camarões, eles foram limpos, descartando, né, a cabeça e a casca. Após toda a limpeza, cada amostra foi triturada em um processador doméstico para homogeneização de todos e congelados a menos 16 graus Celsius até o momento do preparo das amostras para as análises. E para o método, né, de preparo de amostras de peixes, né, foi utilizado o método que foi desenvolvido por Alves, né, que foi pesado aproximadamente, né, 0,25 gramas de amostra de filé de peixe diretamente dos tubos de digestão e posteriormente adicionaram-se 5, ml de HNO3. Em seguida, o sistema de refluxo ele foi acoplado aos tubos de digestão e então aos tubos foram levados ao aquecimento do bloco digestor, né? E para o preparo das amostras de camarão foi pesado 10 gramas a menos, né, que seria 1,5 gramas de amostra, né, nos tubos de digestão e adicionados a 5, ml de ácido nítrico, né. Foi utilizado o mesmo sistema mencionado anteriormente e as amostras permaneceram por 1 hora e 30 minutos a 120 graus Celsius no bloco digestor. Transcorrido esse tempo, adicionou-se, né, 15 ou 1,40 ml de peróxido de hidrogênio e deixou-se em aquecimento por mais de 30 minutos. Após o resfriamento, a solução resultante foi transferida
para frascos de polipropileno avolumada a 5 a 50 ml de contendo água de e a avaliação dos parâmetros operacionais para o sistema multimode para análise de peixes, né? A espectrometria de emissão óptica com plasma, ela foi induzida por microondas, né, que seria MIPOS, que é uma técnica multielementar que utiliza o plasma como fonte de energia, né, sustentando pelo nitrogênio retirado do ar atmosférico, o que torna bastante vantajosa para análises laboratoriais sem elevado custo, né? Então essa técnica ela vai trazer um benefício, né, que não vai ser um valor que vai ser gasto pelo laboratório, um valor alto. Então, por conta do nitrogênio que ele é capturado do ar atmosférico. Essa técnica ela tem sido empregada para análise de amostras ambientais de alimentos, né? Uma das principais fatores que podem afetar a sensibilidade das técnicas do plasma com o MIP-OS é o transporte das amostras, né, que podem ser alterados, né, no caminho. E normalmente os sistemas de introdução convencionais fazem uso de nebulizadores pneumáticos, né, a técnica MIP-OS possui um sistema que utiliza uma câmera ciclônica modificada, denominada de sistema MIPOD, como mostrado na figura 1. Né? Então, a gente pode ver os efeitos da concentração, né, de agente redutor do borohidreto de sódio, né, que ele foi avaliado em função do sinal da intensidade para os analíticos, que serão alumínio, cádmio, cobre, o mercúrio, o magnésio, o chumbo e o zinco, né, em um intervalo de 0,25 a 2%, e fixada a concentração do ácido clorídrico em 2%, né? E a gente pode observar, né, no slide, que da mesma forma para o borohidreto de sódio, o efeito da concentração do ácido clorídrico foi avaliado no intervalo de 0,5 a 5%, né? E fixando a concentração do borohidreto de sódio em 0,5%, de acordo com os resultados apresentados na figura 3, né? Que seria essa figura aqui. Foi possível observar que também não houve variação significativa nos sinais de intensidade dos analitos em estudo com o aumento, né, da concentração de ácido clorídrico. Assim, as concentrações de ácido clorídrico, 2%, foi escolhida para não haver sobrecarga de ácido de tocha do MIP, pois é recomendado pelo fabricante que se utilize concentrações até no máximo de 5%. E aqui são as referências, né? E voltando um pouquinho à nossa apresentação, basicamente a utilização da decomposição ácida com o sistema de refluxo com o método de preparo das amostras de peixe e de camarão rosa, né, se mostrou uma boa alternativa para uma análise multielementar e com custo baixo operacional, né? Quando comparando a outras técnicas, né? O método apresenta uma boa exatidão e precisão, né? Atestada pela análise de material, de referência certificado e teste de adição e recuperação do analito. Então, os valores da concentração encontrados estão de acordo com o valor da ingestão diária recomendada, né? Para o ser humano do consumo do peixe. Então, assim, a sua importância, né, um monitoramento contínuo da concentração de elementos essenciais e não essenciais nos pescados dos estuários de lagoas de Patus, de modo a assegurar a segurança alimentar, pelo fato que os peixes e os camarões desse local servem como fonte de renda e também são consumidos pela população local. Muito obrigada.